Era um dia como outro qualquer na ilha de Sumatra. O sol brilhava no céu e os nossos ancestrais estavam envolvidos nas suas rotinas diárias de sobrevivência, procurando alimento, cuidando dos filhos e construindo abrigos. A vida, embora cheia de desafios, seguia no seu curso normal. Mas naquele dia as coisas mudaram. O chão começou a tremer, os animais fugiram em pânico e pássaros alçaram voos em bandos desorganizados. O ar vibrou em um som ensurdecedor, como se fosse o rugido de 1 milhão de feras, e então veio a explosão. A calma do dia foi substituída por um caos indescritível. Lançada aos céus, uma tempestade de cinzas, gases e partículas vulcânicas cobriu suas cabeças. O dia se transformou em noite e a terra se tornou uma desolação cinza. As cinzas caíam como se fosse uma chuva negra e o ar tornou-se denso e difícil de respirar. A vida, conforme nossos ancestrais a conheciam, mudou em um instante. No instante em que o vulcão Toba explodiu. Erupções vulcânicas podem ser consideradas como um dos espetáculos mais assustadores que o nosso planeta nos proporciona. Sua magnitude e imponência atiçam um medo quase que instintivo ao ser humano. O medo daquilo que nós não temos controle. Assim, nós nos sentimos pequenos e imponentes diante de um poder capaz de destruir cidades e causar tsunamis. Para entender o que são vulcões e como ocorre uma erupção, precisamos deixar algo bem claro aqui. A Terra é uma cebola. Ok, não literalmente, é claro, mas assim como as cebolas, o nosso planeta possui diversas camadas. Nós podemos começar observando, por exemplo, o centro da Terra, também chamado de núcleo. Ele apresenta uma camada mais interna sólida devido à altíssima pressão, enquanto que a sua camada mais externa é líquida e tem como composição metais como o ferro e o níquel em altas temperaturas. E acima do núcleo temos um manto, que é composto por uma diversidade de rochas siliciosas, ricas em ferro e magnésio. Devido a elevadas temperaturas, essas rochas encontram-se em um estado complexo de materiais fundidos e sólidos, conhecido como magma. E aí no final temos a camada mais externa de todas, a crosta terrestre, tendo uma espessura variável de cerca de 30 a 40 km de espessura, podendo ser, claro, bem mais fina ou mais espessa, chegando até 80 km em algumas regiões. A crosta terrestre, ou litosfera, está disposta na superfície terrestre na forma de placas tectônicas, como se fosse um enorme quebra-cabeças, em que várias peças assimétricas acabam se encaixando. No total, a Terra possui 7 grandes placas tectônicas e outras plaquinhas menores. As placas tectônicas podem ser oceânicas, quando estão no fundo do mar, terrestres, quando estão na superfície, ou os dois ao mesmo tempo, como é o caso da placa eurasiana, que abrange uma vasta área que inclui a Europa, a maior parte da Ásia e uma porção do Oceano Ártico. Essas placas deslizam sobre o magma viscoso presente no manto, estando em constante movimento, ainda que bem lentamente. Diferentemente das inovações na tecnologia que acontecem muito rápido. E se você não quiser ficar por fora de tudo isso que está acontecendo no meio da tecnologia, para sua sorte nós temos a Alura, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Alura. Bom, o que é a Alura? Como é que eu posso descrever? Ela é simplesmente a maior escola online de tecnologia do país, onde você encontra professores e alunos de verdade sem sair da comodidade da sua casa. É uma delícia. E olha, para ser sincero, uma coisa que mudou muito a minha vida, por exemplo, foi entender melhor como que eu poderia incorporar a inteligência artificial no meu trabalho. Eu aprendi a usar a Midjourney e ChatGPT e tem sido algo extremamente útil. E se você também se interessa em conhecer melhor sobre essas formas de inteligência artificial, a Alura possui um curso de inteligência artificial generativa prontinho para você. Ou então, de repente, você quer aprender sobre inteligência artificial, mas quer dar um enfoque maior na sua área de atuação. Bom, para sua sorte, você também pode encontrar na Alura cursos que aliam a IA com os conhecimentos de design e gerenciamento de dados, entre outras áreas. Então aproveita essa parceria incrível que nós fizemos com a Alura e clica aqui nesse meu link na descrição que você vai ganhar 10% de desconto na matrícula deles, que te dá acesso a esses e todos os outros cursos que você quiser dentro da Alura. Tudo isso por uma única matrícula, é um bom negócio. Então deixa a Alura balançar os seus conhecimentos, assim como, de certa forma, a Terra é balançada por placas tectônicas. E é justamente na junção de placas tectônicas que se encontram a grande maioria dos vulcões conhecidos, podendo ser formados pelo encontro ou o afastamento delas, que acabam liberando magma e gases para a superfície. O encontro de placas tectônicas acontece quando as placas vão uma contra a outra, sendo chamadas de placas convergentes.
Por exemplo, quando uma placa oceânica mais densa se choca com uma placa continental, ela se desliza por baixo. O calor proveniente das profundezas da Terra então derrete a rocha da placa inferior que mergulha no magma. E ao mesmo tempo que isso acontece, a água do mar acaba se infiltrando no manto, reduzindo o ponto de fusão dessa placa inferior e transformando ela em magma. E aí só depois de muito, mas muito tempo, esse magma acaba que eventualmente subindo juntamente com gases de volta para a superfície, o que é tudo expelido como lava. E aí, ao longo de sucessivas erupções e processos de solidificação, ocorre a formação gradual dos vulcões a longo prazo. E além disso, os vulcões também podem se originar a partir do movimento divergente entre duas placas, quando duas placas oceânicas divergem, quando elas se afastam lentamente. O que acontece bem devagar, são apenas 5 centímetros por ano normalmente. E esse movimento devagar pode ser o suficiente para que se crie então um vão entre essas duas placas, o que permite que o magma escaldante suba até a superfície, até que eventualmente um vulcão possa se formar. Além dessas possibilidades, ainda é possível que vulcões se formem no meio de placas, a partir dos chamados hotspots, ou no bom velho português, os pontos quentes. Esses pontos quentes consistem em anomalias termais que ocorrem embaixo das placas tectônicas, que fazem o magma aquecer, derretendo a crosta de dentro para fora e culminando na formação de vulcões. Interessante. Porém, ainda assim, 65% dos vulcões ativos estão localizados nas bordas de uma placa, especificamente na placa do Pacífico, em uma zona chamada de Anel de Fogo. E lá nós podemos encontrar muitas erupções. E uma erupção vulcânica acontece justamente quando o magma sobe e se acumula em camadas subterrâneas localizadas no interior dos vulcões. Lá dentro, a pressão vai crescendo e se acumulando, até que chega num ponto em que surgem fissuras na crosta, culminando em uma explosão. Porém, vale lembrar que erupções podem ser explosivas, ou não. O que vai determinar isso são as características do magma e a sua composição. Se o magma for fino e líquido, os gases podem acabar escapando facilmente dele. Assim, quando esse tipo de magma entra em erupção, ele tende a escorrer do vulcão, que é meio anticlimático. Certo, agora quando o magma for o oposto disso, quando ele for espesso e pegajoso, os gases não vão ter tanta facilidade em escapar. Desse jeito, a pressão aumenta, até que os gases escapem de uma única vez, de repente, e da maneira mais violenta, gerando uma explosão. Após uma erupção vulcânica, várias coisas podem acontecer. A lava, por exemplo, pode fluir pelas encostas do vulcão, cobrindo áreas enormes em um curto espaço de tempo, destruindo vegetação e estruturas no seu caminho. E quando isso acontece... Além disso, erupções também liberam um grande volume de cinzas e fragmentos rochosos na atmosfera. Gases vulcânicos como o vapor d'água, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o sulfeto de hidrogênio são emitidos durante as erupções, podendo causar poluição atmosférica, problemas respiratórios e impactos climáticos sérios. E erupções também podem desencadear eventos secundários, como um fluxo de lama, deslizamentos de terra e tsunamis, o que também é desagradável. Mas apesar dessa destruição causada, a atividade vulcânica desempenha um papel importante na formação da superfície terrestre. Ao longo do tempo, novas camadas de lava e cinzas se acumulam, contribuindo para o crescimento e formação de novas formas de relevo vulcânico. Ou seja, vulcões são parte da vida como ela é. E isso não é necessariamente negativo para o meio ambiente. Apesar de que para a humanidade, geralmente quando um vulcão explode, não é lá uma boa notícia, né? Pois é, né? Na nossa breve caminhada pelo planeta, nossa espécie e nossos ancestrais presenciaram algumas das erupções vulcânicas mais catastróficas da história. Sem as ferramentas intelectuais e tecnológicas necessárias para compreender alguns dos fenômenos naturais, eles então acabaram atribuindo explicações um tanto quanto sobrenaturais e mitológicas para o que eles estavam experienciando. Por exemplo, algumas descrições antigas atribuem a erupções vulcânicas a ação de deuses e semideuses. Para os antigos gregos, o poder caprichoso dos vulcões só podia ser explicado como o ato dos deuses, enquanto que para o astrônomo alemão Johannes Kepler, entre os séculos 16 e 17, vulcões eram ductos para as lágrimas da Terra. Chora, planeta! A própria palavra vulcão, inclusive, teve origem na pequena ilha de Vulcano, na Cilícia, onde séculos atrás as pessoas acreditavam que os vulcões, na verdade, eram chaminés da forja de Vulcano, o ferreiro dos deuses romanos. Eles imaginavam que os fragmentos de lava quente e as nuvens de poeira expelidos durante uma erupção vinham, na verdade, da forja de Vulcano, enquanto ele produzia raios para Júpiter, rei dos deuses, e armas para Marte, o deus da guerra. Antigos povos da Polinésia atribuíam as atividades vulcânicas à raiva ou ao rancor da deusa dos vulcões, que era conhecida como Pelé. Você é o Pelé? Não. Na história mais recente da humanidade, algumas erupções se destacaram como algumas das maiores erupções já registradas. E para determinar o poder de uma erupção, é utilizado o Índice de Explosividade Vulcânica, cuja sigla é VEI,
em inglês, que parece com a escala Richter que serve para medir os terremotos. O VEI é um sistema criado na década de 80 e estabelece uma escala que vai de 1 a 8, em que cada valor representa uma explosão de 10 vezes maior que a anterior. Ou seja, é uma escala exponencial. Nos últimos 10 mil anos não houve nenhum vulcão de magnitude VEI 8, mas a história humana já testemunhou algumas erupções bem poderosas e devastadoras, que podem talvez ter chegado nesse limite máximo. Em uma manhã de maio de 1883, o capitão de um navio de guerra alemão avistou uma nuvem de cinzas e poeira subindo sobre a ilha desabitada de Krakatoa, prenunciando que seria um dos eventos mais devastadores de toda a história. Localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, o vulcão Krakatoa entrou em erupção em uma série de explosões devastadoras. A explosão inicial foi tão poderosa que gerou ondas de choque que foram sentidas a milhares de quilômetros de distância. Enquanto que a explosão final foi o som mais alto já registrado na história e pôde ser ouvido em 10% da superfície da Terra. E para pôr isso em perspectiva, se ele tivesse explodido hoje, por exemplo, sei lá, em São Paulo, não que São Paulo não deveria existir, né? Bom, daria para ouvir em Fortaleza, daria para ouvir em Boa Vista, em todo o Brasil e em todos os outros países da América do Sul. As ondas de choque e o tsunami resultante da erupção foram igualmente devastadores. As ondas de mais de 40 metros atingiram as costas das ilhas vizinhas, causando uma perda de vidas e destruição generalizada. Estima-se que mais de 36 mil pessoas tenham perdido a vida devido ao tsunami e os seus efeitos subsequentes. E a erupção do Krakatoa também gerou uma gigantesca coluna de cinzas e gás vulcânico, que atingiu altitudes impressionantes. Essa nuvem densa se espalhou pela atmosfera e tapou o sol, o que causou mudanças significativas na temperatura global, causando resfriamento em todo o planeta, resultando em um fenômeno conhecido como inverno vulcânico. Esse resfriamento afetou as condições climáticas em todo o mundo e teve consequências para a agricultura e a saúde humana. Porém, mesmo com todo esse poder de destruição, a erupção do Krakatoa atingiu apenas o nível 6 no VEI, o índice de explosividade vulcânica. E enquanto que a ilha que um dia hospedou Krakatoa foi completamente destruída na sua erupção, novas erupções a partir de dezembro de 1927 acabaram construindo o que seria chamado de Anak Krakatau, ou o Filho de Krakatoa, no centro da caldeira produzida pela erupção em 1883. E Anak Krakatau esporadicamente ainda ganha vida, assim construindo aos poucos uma nova ilha na sombra do seu pai, tendo a sua última erupção ocorrido em fevereiro de 2022, que foi um dia desse. Pois é, e o pior de tudo é que a natureza ainda pode nos pegar desprevenido às vezes, mesmo que seja nos dias atuais. Por exemplo, no sul do Pacífico, no reino polinésio de Tonga, constituído por mais de 170 ilhas, presenciou uma das maiores erupções vulcânicas no ano passado. E o vulcão tem um nome estranho, se chama Hunga Tonga Hunga Hap. Vamos chamar só de Tonga, é mais prático. Tonga era um vulcão submarino com relatos de erupções ocorrendo desde 2009, também tendo acordado no final de 2014. Mas foi só em 2021 que ele acordou para valer. O Tonga entrou em erupção violentamente, em uma explosão espetacular que gerou uma enorme nuvem de cinzas e gás, além de emitir lava e criar uma ilha vulcânica. As consequências dessa erupção foram diversas. A nuvem de cinzas e gases vulcânicos se elevou a altitudes bastante elevadas, afetando o tráfego aéreo e causando o cancelamento de voos em áreas próximas. E essas cinzas representaram riscos à saúde de populações a quilômetros de distância do local, causando problemas respiratórios e irritação nos olhos. E além disso, a queda das cinzas danificou plantações, prejudicou o abastecimento de água e causou impactos econômicos nessa região. E como se isso já não fosse o suficiente, a onda de choque atingiu locais num raio de 1.100 quilômetros ao redor do epicentro. E em apenas 15 horas estava tendo seu impacto percebido pela Europa, onde diversas estações meteorológicas registraram mudanças nos níveis de pressão durante a passagem da onda. E além disso, a erupção também provocou pequenos tsunamis em Tonga e em territórios ao redor, como por exemplo na Samoa Americana. A erupção do vulcão Tonga foi avaliada como 5,7 na escala VEI e também serve como um lembrete do poder e da imprevisibilidade da natureza. Eventos vulcânicos podem ocorrer repentinamente e ter efeitos significativos ao redor do mundo, e nós não temos muito controle sobre isso. Vulcões são poderosos, mas nada se compara a uma erupção que ocorreu não muito distante dali de Tonga. Eu estou falando da erupção do Toba. Sim, isso é um vulcão.
É o nome dele, desculpa. Um supervulcão localizado na ilha de Sumatra, na Indonésia, explodiu. E esse evento foi a maior explosão vulcânica dos últimos 2 milhões de anos, atingindo a nota 8 no VEI, o valor máximo segundo as métricas do Índice de Explosividade Vulcânica. Por meio da datação de potássio e argônio de alta precisão, é possível estimar que essa catástrofe ocorreu há cerca de 74 mil anos. Além disso, deixou uma enorme cicatriz na crosta terrestre, uma cratera de 100 quilômetros de largura, que hoje está preenchida com água. A erupção espalhou quantidades absurdas de cinzas, gases e partículas vulcânicas na atmosfera. Estima-se que ela tenha lançado pelo menos 2.800 quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera, o suficiente para preencher mais de 1 bilhão de piscinas olímpicas. Dá para nadar disso aí por muito tempo. Acredita-se que isso tenha gerado uma espécie de inverno vulcânico, que durou de 6 a 10 anos e contribuiu para um episódio de resfriamento em escala planetária, que pode ter durado até quase um milênio inteiro. E com a queda significativa da temperatura média do planeta e a redução da quantidade de luz solar disponível para a fotossíntese, essas mudanças climáticas tiveram consequências profundas para a vida na Terra, incluindo a extinção de muitas espécies e a modificação de ecossistemas em todo o mundo, podendo ter até mesmo afetado a história da humanidade. A teoria da catástrofe de Toba sustenta que, devido à escala e à magnitude desses efeitos da super-erupção, pode ter levado a espécie humana a um gargalo genético. Isso é, uma redução populacional abrupta, o que leva também a uma redução na variabilidade genética de uma população. A redução na variação genética significa que uma população pode enfrentar dificuldades em se adaptar a novas pressões seletivas, como mudanças climáticas ou variações nos recursos disponíveis, como alimentos. Isso ocorre porque a diversidade genética sobre a qual a seleção natural atuaria pode ter diminuído ou desaparecido da população. Como resultado, a capacidade de resposta a novos desafios ambientais pode ser comprometida, levando a um maior risco de extinção ou diminuição da aptidão da população. A hipótese é de que houve uma redução drástica no tamanho populacional da espécie humana total, devido aos efeitos em escala global ocasionados pela erupção do Toba. E esse gargalo genético que nós podemos observar ocorreu justamente entre 50 e 100 mil anos atrás. Um período em que a população humana global teria caído para um número mísero de algo entre 3 e 10 mil indivíduos. Essa teoria é sustentada por algumas evidências genéticas que sugerem que humanos modernos são descendentes de uma população muito pequena, de 1.000 a 10 mil casais reprodutores, que teriam existido cerca de 70 mil anos atrás. Um inverno vulcânico de 10 anos desencadeado pela erupção poderia ser o suficiente para comprometer grande parte das fontes de alimento dos humanos caçadores-coletores da época, que poderia contribuir para uma redução populacional bem severa. Esse gargalo poderia até mesmo ter acelerado a diferenciação dentro de uma população menor. Isso quer dizer que é possível que algumas diferenças genéticas que nós, humanos modernos, possuímos, podem refletir mudanças recentes ocorridas nos últimos 70 mil anos, ao invés de ser uma diferenciação gradual ao longo de centenas de milhares de anos de evolução. E aí, nesse momento, é importante lembrar que, apesar de argumentos e evidências, ainda estamos falando de uma teoria, e como toda boa teoria, ela é fruto de muito debate e questionamentos de outros cientistas. Embora a super erupção do Toba tenha sido um evento colossal, poucos climatologistas e cientistas da Terra continuam a apoiar a formulação original do cenário de inverno vulcânico, sugerindo que o resfriamento da Terra foi mais atenuado e que o Toba pode não ter sido a causa real do período glacial que ocorreu logo depois. Inclusive, evidências arqueológicas recentes feitas na Ásia não corroboram com a teoria de que populações de hominídeos que habitavam regiões relativamente próximas da explosão foram extintas devido ao Toba. Só para lembrar mais uma vez, eu tô falando do vulcão. Essas evidências arqueológicas são antigas ferramentas de pedra no sul da Índia. Lá foram descobertas pedras lapidadas tanto acima como abaixo de uma espessa camada de cinzas da erupção de Toba, sendo então muito semelhantes nas duas camadas, sugerindo que as nuvens de poeira da erupção não acabaram com essa população local de um modo tão catastrófico. Em vez disso, as evidências arqueológicas sugerem outras coisas. Elas indicam que os humanos sobreviveram e se adaptaram a um dos maiores eventos vulcânicos da história humana, demonstrando que pequenos grupos de caçadores-coletores foram capazes de se adaptar às mudanças ambientais. O espectro da catástrofe de Toba, em todo o seu poder devastador, nos serve como um forte lembrete de quão resistente é a humanidade,
Somos, em sua essência, uma espécie de sobreviventes, uma espécie que desafia as probabilidades aparentemente insuperáveis e se ergue a partir das cinzas. Saímos delas mais fortes e mais resilientes do que nunca. Nós podemos imaginar que os nossos ancestrais emergiram de suas tocas e cavernas após a erupção, olhando ao redor para um mundo drasticamente alterado, coberto de cinzas e envolto de uma escuridão e muito frio. Desde a explosão de Toba, passamos por uma série de desafios de grande escala. A domesticação de animais, a invenção da roda, o surgimento da agricultura, a ascensão e queda de impérios, guerras mundiais e a exploração do espaço. Em cada um desses momentos, demonstramos para o universo nossa capacidade de adaptação e superação. Portanto, quando nos encontrarmos diante de desafios em nossos tempos, seja eles quais forem, devemos lembrar do legado de nossos antigos ancestrais. Eles enfrentaram o inimaginável e ainda assim emergiram vitoriosos. O vulcão Toba nos lembra que a humanidade é apenas mais do que um mero espectador da sua própria história. Somos seus participantes ativos e determinados, capazes de mudar nosso próprio destino, adaptar e, acima de tudo, persistir, mesmo diante de uma das mais poderosas forças do planeta Terra. E o planeta Terra é habitado por você, que é o gato de Schrödinger. Agora, para saber por que você é o gato de Schrödinger, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece de ver a promoção da Lura e tchau!